um agradável dia para si, que a natureza seja favorável a nós, seja parceira, e que ela nos proporcione as melhores energias, certo? Hoje vamos falar um tema um tanto quanto complexo, mas também de uma maneira necessária. Temos que tratar mesmo esse assunto, até porque está em voga, é necessário, nós temos que abordá-la, não é? Que é um tema que está sempre aí na mídia, uma série de questionamento que vai surgir nas nossas cabeças, e muitas pessoas, muitos teóricos, muitos até mesmo influenciados sobre outras forças, vão colocando posições, vão se posicionando, vão influenciando, e muitas influências corretas, outras incorretas, e nessas que estão corretas, muitas das vezes tendenciosas a culpabilizarem outros, a politizarem demais o assunto. E eu não acho isso correto, não é? Eu já queria mesmo colocar essa nota de repúdio nesses casos. Acho fundamentalmente, quando se trata de questões de afrodescendentes, de questões de negros, se for tratado por um outro humano, né, a gente até entende, mas quando se trata de negros falando para negros, é importante que seja o mais correto possível, o mais coerente, o mais sincero, porque nós temos que aprender a nos ajudar, temos que ser mais unidos. E eu vejo, né, não sei sobre patrocínios, as pessoas fazendo discursos tendenciosos e desnecessários. Então vamos falar muito disso aqui. Afinal de contas, somos negros ou somos pretos? O que somos? Não é? Quem somos? Porque essa série de problemas, uma série de situações que vão ocorrendo no mundo, essas questões que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, não é? Uma série de eventos, muitas comunidades negras buscando a sua afirmação, não é? Ou pretos buscando a sua afirmação. Então, afinal de contas, ficam essas questões. Afinal de contas, como vamos nos tratar? Como devem ser tratados? Não é? Negros ou pretos? E nisso tudo vamos nos baralhando a cabeça. E há muitos negros ou pretos que não se importam evidentemente com isso, vão seguindo suas vidas, mas implicitamente ela também incomoda. Ele sem perceber, ou ela sem perceber, que ela também vai bebendo disso, vai estar na mesma sociedade, vai se influenciando, e isso vai deturpando, porque quando ela vai ter que lidar, ou ele vai ter que lidar com o seu familiar, com os seus, como vai se posicionar diante disso? Ou mesmo quando ele for questionado, como se desvencilhar? E aí fica aquelas questões, vai se evitando, vai sendo um pouquinho agressivo, porque falta de informações credíveis, informações coerentes. E é isso que a gente quer, trazer essas informações longe de qualquer influência, mas sempre de qualquer imposição, de quem quer que seja, mas colocar naquilo que é a percepção, daquilo que é a conversa com quem quer que seja, com quem que são nossos mais velhos, nossos anciões, e também olhando um pouquinho aquele que é o pensamento real ocidental. Então, para nós começarmos a falar evidentemente quem somos, afinal de contas somos pretos ou somos negros, é importante nós sabermos de onde nós viemos, né? Nós sabemos que isso é universal, certo? Tanto no conhecimento ocidental, que seja, sabemos que a África é o berço da humanidade. Cá foi encontrado os primeiros fósseis humanos, né? Desse ser, né? Podemos olhar num olhar muito ocidental da evolução humana, né? Vamos encontrar com os primeiros fósseis aqui. Se nós olharmos uma questão mais religiosa, também ocidental, cristã, vamos ver que Deus, os primeiros homens, de modo geral, quando criou seu paraíso, mas cá foram habitados os primeiros homens. E se nós olharmos na tradição oral, vamos perceber também que mesmo aqui, de alguma maneira, quem África é o berço da humanidade. Os primeiros fósseis humanos foram encontrados aqui. Portanto, e aqui é a origem. Se aqui é a origem, se aqui começa
a migração dos povos. Primeiro vamos lá entender, né? Existem na Terra, numa visão ocidental, né, universal, que quase não se discute muito nisso, que existe simplesmente raças animais. Raça animal no qual o homem também faz parte. Dentro dessa sua evolução. E aí vem os outros animais e aquilo que é a vegetação. Então, a raça humana. Não estamos aqui a falar de raças humanas. Estamos a falar, ou simplesmente, isso existe uma raça humana. Temos as raças animais, vamos encontrar um monte de tipo de raças, de tudo quanto é tipo. E vamos encontrar a raça humana. A raça humana. Da raça animal, vamos encontrar variações de animais. Depois, na raça humana, ao longo do tempo, também os animais, né, vai evoluindo, vai se transformando, vão se mudando, mas uma raça animal. Depois vai ter as suas variações. A mesma coisa também a raça humana. Ao longo do tempo vai ter suas variações. Quando começam essas questões das migrações, não é para você do vídeo, é o técnico que está aqui comigo. Eu gosto de todo falar também. A pessoa precisa estar de acordo, estar acompanhando e não se preocupar com os equipamentos. Vai começar essas questões das migrações. Entendendo a Europa, África e Europa. E sabemos que os continentes eram ligados ou muito mais próximos, tinha esses distanciamentos. O mar não invadiu, foi invadindo ao longo dos tempos. Por isso que aí a Antártida, né, parece que tem a história ali, que não é o nosso caso, mas dizem que tem continente que já, né, anda submerso. Essa é outra história. Mas de qualquer maneira eram ligados, né, e foram se afastando. As migrações foram se dando. Nós estamos aqui em África, estamos nos baixos dos trópicos, são zonas mais quentes. Isso vale até nas Américas, não tão quente quanto a África, mas também baixos dos trópicos são mais quentes. Nos polos tendem a ser mais frios, né? Mais próximo das zonas da linha do Equador, tendem a ser mais quentes, e os polos mais frios. Como sou eu, ali, estudos. Vai começar as migrações. Também já falei sobre isso. Nas migrações é como se eu vou migrar, vou para a Europa, não é? Lá fico, tenho meus filhos, às vezes eu volto, tenho meus familiares, às vezes quero que meus filhos casem com nossos parentes que estão ali, não casem com a pessoa que nós encontramos, que já também vivemos ali, outros também que migraram, vamos encontrar, não temos muitas relações, vamos ter que preferir casar com alguém do nosso povo, da nossa povoação, do nosso reino, do nosso grupo étnico, né? E vão migrando. E muitas das vezes os filhos não acompanham esses processos, acabam ficando entre eles ali. E os pais muitas das vezes voltam, os filhos já não voltam, não é? E excessivamente, mas há uma ligação. Mas há uns que vão ficando por onde eles estão. Há quem volta, quem já não volta. O fato é que vai desenvolvendo, vão crescendo essas comunidades e essas vão seguindo. Vão migrando. E conforme vão migrando, vão mudando as características. E quanto mais nas zonas frias, mais a pigmentação da pele também a gente sabe que vai se perdendo, vai diminuindo. Não sei se também já deram conta, aí na Europa, pode ser aí na América Latina ou na América do Norte. Vamos ver, os negros, eles vão, né, têm a pele mais escura,
Conforme a idade vai aumentando, vai envelhecendo, né, que ele já não consegue produzir tanta, acho que é serotonina, né? Capacidade de pigmentar a pele. Você vê que ele começa a tentar ser uma pessoa mais clara, não é? Países que fazem muito frio tem uma tendência a clarear a pele. É uma questão de vocês verem mesmo. Ele é um jovem, sem produtos de pele, nada disso, de clarear a pele, naturalmente, né? Ele é uma pessoa escura, mas a idade vai crescendo, vai aumentando, porque ele vive nos lugares já mais frios, o corpo já não consegue produzir tanta melanina, serotonina, essa composição aí, e aí começa a desbotar, começa a clarear, né? Acontece isso, podem verificar nesses tempos. Então, conforme as pessoas vão migrando, as pessoas vão mudando. Se não foi de um dia para a noite, não foi de 10 dias, 10 anos, estamos a falar de milhões de anos. As migrações são de hoje. Quero dizer que esta mesma raça humana não mudou. É sempre a raça humana. Só que ela foi variando. Os tons da pele, dependendo das zonas que eles foram habitar. Por isso, quanto mais zonas frias, mais brancos eles são. Se tu fores para a Europa, analisar os países, as pessoas que vivem nos países mais frios, vamos notar que são mais brancos em relação àquelas pessoas que vivem em lugares mais quentes. As pessoas que estão em Portugal, as pessoas que estão na França, são diferentes que estão na Dinamarca, que estão na Noruega, que estão nesses países mais frios, lá nos escandinavos, não é? Há muita diferença entre eles. Mas são todos brancos, vamos assim considerá-los, né? Lógico, sem contar essas origens aí, os árabes, não sei o quê, que frequentam, que habitam nessas zonas, mas independentemente disso, ainda que fossem para aquela zona mais escandinava, sempre tenderiam a clarear em demasia a sua pele. Então, é uma única raça humana. A raça humana é a única raça. Ok? Ainda que depois vamos encontrar os índios mais para frente, nas evoluções, que já estavam naquelas terras, mas eles também migraram, né? Como também mesmo em África, depois dessas migrações que já existiram, não é? Vê essas nossas novas migrações, que vamos encontrar outros povos. Quando vem povos bantos, por exemplo, descendo a África, já tem outros povos, não é? Já tem os coiçãs, já tem outros povos lá que fizeram as primeiras migrações, que se desenvolveram naquelas regiões. Depois que vamos falar das migrações, os povos bancos foram descendo, mas já tinha lá. Então nós vamos falar também que o dono da África, se calhar não são os povos bancos, se calhar são os coiçãs, esses povos que já habitaram essas regiões antes. Mesma coisa também. Vamos nas Américas, são os índios. Mas depois vem as migrações que estamos aqui a falar, dos europeus, irem encontrar aquelas populações. Mas eles também, evidentemente, na sua evolução, foram buscando os passos que certamente não encontraram jeito no local. Eles foram, sim, habitando, trazendo seus animais, levando domésticos, ou encontrando animais que também foram migrando de forma selvagem e foram seguindo seus caminhos, né? Que os animais também vão caçando, os animais também vão se afastando. E conforme vão se afastando, vão se adaptando também nos lugares. Isso é importante que se perceba isso. Que os animais também foram migrando muito também por conta dos frutos da caça. Hoje, se você vai caçar um determinado animal, ele também vai se afastando. Ele sabe que é uma presença massiva de caçadores, ele vai se afastando. E se você vai fazendo o cerco, ele também vai se afastando cada vez numa zona que ele não conhece. Ele vai ter que se adaptar também nesse local, não é? E assim vai. E assim vamos chegando, rodando o planeta. Isso é importante que se perceba isso. Portanto, entre esses seres vivos, entre todos os seres vivos, humano é só um. Só existe um ser humano. Só existe um ser humano. São todos seres humanos.
com a mesma origem. Quer ele negro, quer ele branco, quer que seja. Somos todos humanos. Isso é importante. Eu não estou eu não estou aqui sendo tendencioso. A minha intenção real é que eu sei que eu vivi muitos países, e eu sei o que às vezes lhe perguntar, ou mesmo não lhe perguntar, e tu não sabes exatamente quem tu és. Vira uma série de perguntas nos quais não tens as respostas. E muitas das respostas que eu coloco aqui, muitas perguntas que eu respondo aqui, é muito das vivências mesmo. E eu fui buscando respostas. Percebes? É muito importante. Então, quando nós vamos falar de determinados temas, e fundamentalmente ela envolve o afrodescendente, o africano na diáspora, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais, porque já sofremos demais, já temos tantos problemas, batemos que nós entre nós mesmos estar a nos mentir. Isso não é correto. Percebes? Isso não é, temos que ser o mais unido possível, nos ajudar o máximo possível, passar as melhores informações possíveis, o mais claro possível, para que as pessoas compreendam e se posicionem, porque é importante do que ficamos sempre, sabe, não é correto. Então, os senhores que passam sempre as informações têm que ser o mais camarada possível. Prontos. Nesta evolução dos humanos, seres humanos, vamos chegar nessa nova fase, né, dessas corridas para o império. Vamos vir nessas fases todas que a gente no nosso tema aqui, não é? Estamos a pular. O DS simplesmente nos responder às nossas questões, que são já muitos dos temas daqui, que nesse caso eu já falei em outros vídeos. Eu só quero chegar agora na época da escravatura, que vai começar a responder às nossas perguntas. Por isso eu não quero aqui debater, só quis mesmo mostrar a origem, não é? De que somos todos humanos do mesmo umbigo. Os que foram para aqui, os que foram para a direita, que se mantiveram, ok? É uma coisa, dois irmãos, não sei se já viram, quando separam dois gêmeos, dois irmãos, que de repente vai viver num lugar diferente, vai lá vendo, é diferente, né? Já não sei se você está a viver lá no Nordeste, num determinado sítio, está lá a viver, de repente, bebês, o outro irmão vai vivendo, é tirado, vai no outro país. Não fala mais, não fala português, a fisionomia é diferente, você vê que começa a ter uma fisionomia mais, não sei se mais daquela zona do que você ali. Se calhar até desenvolve, cresce, fica maior, e você está lá franzino, pequeno. Tudo isso, o ambiente que vai estar inserido, a alimentação, tudo isso vai influenciar, né? Tu vê lá num lugar mais quente, às vezes a escassez de determinado alimento, e tu vai num determinado sítio, tem menos população, se calhar tem mais alimentos, e as pessoas vão desenvolver de uma maneira diferente. Se calhar vai ter que se adaptar, já não vai ter que fazer caça, vai ter que se viver só da pesca, porque aí só tem isso. Tudo isso vai mudando as características do ser humano. E nós não tendemos a perceber isso. Tu pegas um europeu, os irmãos gêmeos, não é? Lá o escandinavo, pega aí 10 anos vivendo em África e o outro irmão dele lá continua a viver. Depois juntos os dois para ver como é que eles vão estar. Certamente o desenvolvimento vai ser diferente e o tom da pele também vai ser diferente. Porque está num país tropical, um país quente, a pele vai escurecer, vai ficar mais avermelhado, vai ter outras características muito diferentes daquele irmão dele, porque ele não tem que ser igual se eles são irmãos. Só que na evolução dele, né, são apenas 10 anos, já vai escurecendo. Imagina você, se ele viver aqui, sem a família dele, os seus descendentes viver aqui muitos anos, milhares de anos, o que é que vai acontecer? Coloca ele dois escandinavos virem aqui para se multiplicarem, para crescerem, para se desenvolverem, para, né, vem os seus netos, só eles, sem se misturar com o africano, só tem eles aqui, os dois, só o casal, sem a diversidade para morrerem, para viver e multiplicar, né, e vão se multiplicar na família dele.
Será que seriam iguais iguais aos que viveriam ou que vivem na Escandinávia? 1000 anos. Só enquanto é queimado, vai ficar como aquela coisa da aborígena, dos australianos, vai ficar como se fosse um aborígene. Daqui a pouco deixa de ser aborígene e vai ficar totalmente africanos. O cabelo vai crescer de forma diferente. Mas é o mesmo que você trouxe lá da Escandinávia. Quando os europeus saem daqui de África, tem o mesmo tom de pele quando voltam para a Europa? Não. Veio aqui, fica 10 anos, 5 anos, ele escurece. Ele escurece, muda a tonalidade de pele. Depois, quando ele volta, quem viveu em África, um europeu sabe, a pele mesmo começa a despelar, começa a sair aquela pele, como se fosse uma cobra, vai saindo aos poucos. Muitas vezes procura dermatologista para perceber o que está se passando. Vai saindo aquele tom de pele, vai sair mesmo aquela camada, vai saindo e começa a voltar, de repente, à sua normalidade. Entende? Então, isso é importante nos percebermos para que não haja deturpação. Então, quando estamos a passar uma informação entre afrodescendentes, é fundamental que sejamos o mais concisos, o mais sinceros, o mais possível, para que a gente passemos as melhores informações. Já sofremos tanto, temos tantos problemas para a gente ficar sempre aí, depender às vezes de patrocinador que influencia ter que passar uma informação deturpada. Isso não é correto. Então, nesse caso, quando chega esse período da escravatura, sabia que os africanos já fomos brancos? Já fomos, não é brancos na pele, mas considerados brancos africanos? Não é? Se você existe lá no tempo da escravatura, você vai perceber que as grandes potências colonizadoras, eles colocavam tantos brancos de África, tantos, né? Porque todos foram todos considerados como brancos da África, brancos da Ásia, não é? Mas quando chega a questão de que quem está a proporcionar a escravatura, quem tem o domínio, quem tem a potência, somos nós. Portanto, não faz nenhum sentido nós sermos todos brancos. Eu preciso necessário uma supremacia, né? Portanto, eu sou branco, eu estou branco de África, branco não sei de onde. Não faz sentido. Precisamos de definição. Logo, já começamos a ver uma questão que já não é mais propriamente, né, do que é e que não é, mas sim precisamos de uma definição, de uma questão política ali, né, de estratégia política, correto? Já é uma questão estratégica, política estratégica, porque eles vão falar, todo mundo branco, que história é essa? Então vamos ter ter que definir isso para melhor trabalhar, para uma melhor operacionalidade, para uma melhor definição, sem essas questões no sentido pensando em qualquer coisa tão mal pejorativa, mas uma questão de supremacia. Vamos os brancos, não faz sentido todo mundo ser branco. Vamos definir bem isso aí. Não vamos nos categorizar. Pode ser uma tendência já também de né, sermos melhores, né, tal, que vai tendendo, depois vai haver estudos filosóficos, vão surgindo tendências ali, tentando provar a superioridade, né, e a inferioridade de todos, para até mesmo dizer que os negros não têm capacidade de raciocínio, que já vai vir outros contornos, né? Que já outras questões políticas e filosóficas que vão surgir no meio ao longo do caminho. Mas não é isso que nós estamos aqui debatendo, porque você vê outros vídeos que eu já falei sobre isso, essa questão de que não é correto a gente, principalmente a antropologia ocidental, precisa ser muito debatida, precisa ser muito questionada nesse aspecto, por causa dessas considerações. Nós não podemos estar sempre sendo considerados como pessoas como não ser humanos, né? Como pessoas sem a capacidade de produzir conhecimento, sem capacidade filosófica, sem capacidade da razão. Isso não é correto. Então a antropologia tem que ser questionada o tempo todo, principalmente por nós afrodescendentes. Por isso nós temos muito mais problemas para resolver, né? Muito mais problemas para nós debatermos, para nós podermos nos posicionar, para podermos viver, porque cada vez mais as sociedades estão ocidentalizadas. E nós afrodescendentes estamos dentro dessas sociedades ocidentais. E nós nunca, muito do que o Ocidente prega, nós não nos revemos naquilo.
Né? E isso faz mal, e a gente precisa de uma maneira começar a questionar essas questões ocidentais, muitas das, principalmente a antropologia, tirarmos essa coisa de pessoas sempre como pessoas exóticas, como pessoas, né, sem capacidade. Nós já temos provado o tempo todo que são essas relações que estão a fazer esses vídeos, de que a África tem seus processos civilizatórios, sim, interrompido pelo Ocidente, mas ainda assim ele tem a sua cultura, tem o seu desenvolvimento, não é? Tem a sua essência, tem a sua maneira de ver o mundo. E não como pessoas exóticas, como pessoas sem capacidade de razão. Não é? Não, mas não é isso que estamos aqui a desenvolver. Nosso objetivo é simplesmente compreender para nós chegarmos à questão. Afinal de contas, somos negros ou somos pretos? Não é? E o que você acha? O que acha? Não é? Então vem essa necessidade de, entre tantas definições, com tantos caminhos que foi buscando, veio um tal de Carlos, um tal de Carlos, é que vem com essa ideia de que os europeus, então, permaneciam, por definição, né, são classe dominante, eles tinham conhecimento, portanto estava a elite, então continuar com a classe branca, com a categoria de branco. Então passa a ser os brancos. Como os americanos aí na América do Norte, né? Também muitos são europeus que lá se dirigiam, foram viver lá, mas já eram brancos diferentes, como disse, a América é um pouquinho mais quente que a Europa, portanto um branco mais, né, com as bochechas rosadas, vermelhadas, então passam a ser os vermelhos. O europeu branco, o americano passa a ser o vermelho, né? Então todo americano são de raça vermelha. E os asiáticos passam a ser da raça amarela. Então os asiáticos são amarelos. Ok? E os africanos, os negros, passam a ser pretos, da raça preta. É uma questão aí política, uma questão geopolítica, estratégia. Ok? Então estamos ali. Estamos definidos? Obviamente que não. Calma. Não sai desligando o vídeo achando que já está depois da correta, então eu sou preto. Calma. Vamos ver bem isso aí. Então, começamos a ser definido desta maneira. Como o europeu branco, o americano da raça vermelha, o asiático da raça amarela e os africanos da raça preta. Não necessariamente que são, exatamente como já disse, somos todos da mesma raça. Somos todos iguais. Todos os questionamentos que vai vir depois da antropologia, todas aqueles lenga-lenga, todas aquelas histórias, não tem valor. Da supremacia, é o do domínio, é a questão política. Pode vir depois questionamento, outros estudos já fanáticos, tendenciosos que vão surgindo, que entre eles também vão se questionando, não é? Porque nem todos os europeus corroboram com todas as coisas, com aquilo que o Ocidente defende. Né? É como se nem todo europeu é racista. E de fato, há quem também não concorda. Mas uma maioria, até não necessariamente a maioria, os influentes vão influenciando as posições e o tempo vai colocando como verdade. E os descendentes vão levando aquilo com naturalidade e fica isso. Então os europeus como os detentores do saber, como a classe
dominante, como uma classe hegemônica, né? Portanto fica assim categorizado como os brancos, né? Os amarelos, não necessariamente os asiáticos, apesar que a gente já fica vendo, são amarelos, e de fato quando colocaram também tinha um pouquinho dessas características. Então são os amarelos, os americanos então passam a ser os vermelhos, e os africanos, né, passam a ser os pretos. Ok? Pronto. Agora, começa aí nesse trabalho da escravatura, os europeus, os espanhóis, portugueses, aliados, vão nas colônias de África, as colônias pela Ásia, que tiveram aí naquela zona de Timor, parte da China, território da China, também na Índia, também tiveram alguns territórios portugueses, né? Nas Américas, vamos estar na América mesmo já descobrido muitos lugares, mas não ficaram mesmo com o Brasil ali. E as potências como França, a gente já conhece. Pronto, essas questões das colônias, tudo nós já minimamente conhecemos. E se não conhecemos, vamos fazer pesquisa, vamos estudar e procurar conhecer melhor, ok? Mas de alguma maneira vem essas questões das colônias. O que é que acontece? As pessoas, os colonizados, eles vão pegando os escravocratas, vão levando nos países, né? E tem uma relação com eles, com esses povos. Tanto os franceses, tanto os ingleses, tanto os portugueses, os espanhóis, vão tendo uma relação, não é? entre esses povos. Mas fundamentalmente, se nós olharmos, né, grandes escravocratas, né, estão muito mais ligados aos ingleses e os portugueses, né, que fizeram essas colônias, que levaram, tem uma relação próxima, portanto, tem mais na Inglaterra, nos Estados Unidos, nas colônias todas por África, que se tocaram as localidades, os países, foram para os países aqui, foram para outros países, né? Angola podiam parar em São Tomé, podiam parar em outros países, cá mesmo de África, ou então acabavam indo para a Europa, ou Portugal precisamente, mas fundamentalmente lá para o Brasil e pelas Américas, conforme foram vendendo. E tinham as relações. Agora, como é esta relação entre o escravocrata e os escravos? Aquele que escraviza e aquele que era escravizado, não é? Arrancado das suas terras, dos seus lugares, não é? É uma relação às vezes difícil. Portanto, o que acontece? Naqueles países, fundamentalmente, já que vamos associar muito ao inglês e ao português, que português nós somos colônia, né? Somos colônia portuguesa, e inglês porque temos uma influência muito grande do inglês, fundamentalmente dos Estados Unidos, que acontece nos Estados Unidos, né? Nós ou replicamos ou olhamos o que eles estão fazendo, temos uma tendência de transportá-los para as nossas sociedades, né, do que às vezes o que acontece em Portugal. Também aí no Brasil a gente, né, temos muito a olhar mais dos Estados Unidos, que eu acho louvável, eu acho bom a gente olhar para grandes exemplos, eu acho que é importante a gente trazer os melhores exemplos, olhar as grandes potências, aquelas que são importantes a gente estar próximo, né, estar acompanhando. Por isso que eu não estou aqui, muito sinceramente, olhando para questões políticas. Se vocês verem o que eu penso politicamente, eu poderia ter uma opinião se calhar diferente, mas não é isso que me interessa. Aqui me interessa ver o que é melhor, aquilo que é de fato, enquanto afrodescendente, quais são as políticas que a gente tem que olhar, não política no sentido de política, mas no sentido daquilo enquanto afrodescendente, aonde está as nossas realidades, como tem sido o olhar das sociedades que a gente está inserido, né? Quando estamos no Brasil, sempre temos olhado muito mais para os Estados Unidos. Quanto os países de língua portuguesa que estão em África, evidentemente olham muito mais para Portugal, porque Portugal está sempre ali, o tempo todo, olhando para as ex-colônias. Quem olha assim, nós somos colonizados ainda por portugueses de uma maneira diferente. E o Brasil parece que está cada vez mais distante mesmo de Portugal, cada vez mais independente, e uma proximidade cada vez maior com os Estados Unidos. Não é? Isso é evidente.
né? Por isso temos português de Portugal, português do Brasil, e o português do Brasil tem muita coisa que já traz do inglês, já tem uma coisa muito pragmática, né? Tem um português tanto quanto diferente, mas não tão diferente, está no fundo, né? com aquele gramatical, com o português de Portugal, mas de uma maneira o Brasil e Portugal parecem ser um pouquinho mais distantes, ainda que sejam ligados evidentemente pela língua, mas ainda a gente perde um pequeno distanciamento do que as colônias, a ex-colônia portuguesa, fundamentalmente de África, né, com relação a Portugal. Então olhamos muito mais ainda Portugal, o que ele faz, o que ele deixa fazer, qual é o exemplo, as orientações, se calhar vai tomando que não olho também tão bem essas coisas, mas pronto, não é essa a questão também, não cabe colocar minhas visões políticas, né, mas colocando apenas o que ocorre, como está acontecendo as coisas. Pronto, tá, nessa cena, nesse entendimento de que somos uma colônia, os países de língua portuguesa são todos colonizados pelos portugueses, né, isso está claro, né? Está claro, e os Estados Unidos é uma colônia inglesa. Pronto, a relação entre o colonizador e o colonizado tem suas tensões. E os ingleses, nessas tensões, ofendia os afrodescendentes, os africanos negros, né, os Estados Unidos, de negro. Certo? Quando ele quisesse te ofender, ele te ofendia, sabe, usando essa palavra. Quando ele quisesse te atingir de uma tal maneira, de maneira violenta, muito mais do que, há coisas que vale a pena te atingir fisicamente, né, que deixa de marca do que lhe atingir psiquicamente. Isso é muito mais terrível. Isso muitas das vezes os seus podem herdar. Os problemas psíquicos, aqueles traumas que você carrega na mente, as suas gerações podem trazer, quando nascerem, né, elas podem trazer aquilo consigo, que está no lar, meio que no DNA, tá, sabe, carregas, está nos genes, é uma coisa terrível. E por isso às vezes quando você marca o corpo, às vezes isso fica contigo, absorver aquilo passa, e os que vêm depois, muitas das vezes, indiferente. Por isso há coisas que nos acontecem, há coisas que nos ofendem. Às vezes a gente não percebe o que é. Não percebe o que é que nos ofende. Porque é uma coisa muito implícita, é uma coisa que às vezes nem você viveu aquilo. Mas incomoda. O que é que incomoda a gente não sabe com clareza o que é. Então, os negros nos Estados Unidos, os ingleses, o filme negro, né? Niga. Tá vendo quando você quer o negro? Vamos usar em português lá, você quer negro. Então, fundia. Era ofensivo esse termo, mas eles aceitavam, porque por não aceitar, mas, né, tinha que toleravam, né? Não aceitar não, toleravam aquilo por causa dos problemas da escravatura, né? E depois dessa abolição das escravaturas, sempre naqueles problemas que a gente conhece pelos Estados Unidos, né? Que acontece pelos Estados Unidos, que foi acontecendo, até nos transportes, né? Aqueles problemas todos. Agora, nós que somos de colônia portuguesa, somos colonizados pelos portugueses, Brasil, Angola, Santo Tomé, Moçambique, Cabo Verde, os países todos, né, de África e Ásia, que foram colonizados pelos portugueses. Quando os portugueses quisessem ofender, eles chamavam de preto. Seu preto daquilo, seu, entendeu? Preto do caralho, preto do que? Vai lá, seu preto desgraçado, né? O preto é extremamente ofensivo nas colônias portuguesas.
era este mais ofensivo, porque é o termo que os portugueses utilizavam para ofender os negros. Quando ele tratava de negro, era uma coisa como, é como se quando o negro é meu amigo, quando a pessoa, né, o afrodescendente é próximo, é negro, esse é meu negro, é como se fosse uma espécie de carinho, esse é meu negro. Quando não fosse aquele negro com aquele afro, né, de proximidade, aquele preto, aquele cão, tá entendendo a diferença? Quando ele quisesse ofender, era preto. Quando ele fosse para tratar com carinho, bem que não sabe os nomes, não sabe de tanto negro a vez que tem, então tratava, esse negro do seu fulano, esse é negro do fulano de tal, lá do São Mané, é negro do fulano. E quando é um mal comportado, esse preto da raça que vem aqui, percebes? Então, para nós que somos da colônia portuguesa, o negro, o preto era muito ofensivo. E naturalmente, quando fomos buscando as independências, ninguém vai adotar ser chamado de preto. Ofende. Naturalmente, aquela coisa já fica meio implícito. Alguns que não cresceram na colônia, não viram independência, mas aquilo vai, é uma coisa. Quando for preto, fica assim. Que é isso? Eu sou preto, que brincadeira é essa? Eu sou negro. Porque o preto ofende. Entende? Percebe? É uma coisa. Então, quando vai se fazer as constituições, quando vai buscando, né, essas definições dos países, ninguém vai fazer uma constituição de caracterizada de negro tal, como o preto, nada. Nas colônias portuguesas ninguém vai aceitar isso. Então é negro. E vai definir o que é esse negro. Porque temos os brancos e temos os negros nesse caso, mas temos ali toda uma mistura, que no nosso caso aqui, os países de África, só vamos encontrar os brancos, aí depois vamos ver os mulatos, depois vamos ver aí negros. Tem no meio, não estou dizendo se categorizado de importância, mas no sentido de a relação do branco com o negro, do negro, temos ali um fruto, né? Que são aqui os mestiços. E esses mestiços, como vamos categorizá-los? Então, há negros, há mestiços que são muito mais próximos dos negros, então só esses são negros. Há mestiços que estão muito mais propensos a brancos, então são brancos. E também, fundamentalmente, ele próprio precisa se categorizar, precisa também se definir. Afinal de contas, você é negro ou branco? Né? Porque ele é negro ou claro o suficiente para ser branco, ou ele é negro escuro o suficiente, aliás, ele é sim, para ser negro, outro mulato ou mestiço, pronto, mestiço fica melhor. Ele é mestiço, claro o suficiente para ser branco, então se calhar vai optar em ser branco. Ele é mestiço escuro o suficiente para ser negro, então ele vai ser negro, mas precisa definir isso. Então as constituições vão buscando seus caminhos, né? E para que prática, o próprio indivíduo precisa também se autoafirmar. Nesse caso não a criança, mas os seus pais podem autoafirmar, não, esse aqui ele é pardo, ele é mulato, mas qual definição de cor vamos colocá-lo? Para não ficar sempre pardo como um bilhete, precisa definir, categorizá-los. Negro, branco, né? Para não ficar naquele se as constituições permitirem que haja essas variações, não, eu posso ser negro, posso ser pardo, eu posso ser mulato, posso ser mestiço, posso ser branco, o que seja, então vão colocando essas categorias, mas aí já é uma questão política, estamos a ver uma questão, estamos definindo a nação. Então, nós que somos de colônia portuguesa, isso também vai lá para o Brasil, somos de colônia portuguesa, então nós optamos em ser negros, como já vimos lá atrás, né, desde o processo de escravatura, porque de raça, não existe raça negra, né? Só existe a raça humana, ok? Não existe raça negra, raça branca, não existe isso, esquece isso. Então só existe a raça humana. Porém, dentro dessa raça humana existem as variações que foram
politicamente categorizada, no qual nos categorizamos como preto. Só que preto, como tem sido ofensivo, optamos em ser negros. De língua portuguesa. Agora, nos Estados Unidos, como a colônia inglesa, a palavra negra é que era ofensiva, né, nas colônias, no caso dos Estados Unidos, quando os negros americanos, o afrodescendente, né, foram buscando a sua afirmação, né, nas revisões das constituições, buscando a afirmação da negritude lá. Evidentemente, eles não iam aceitar, obviamente, ser chamados de negros. Porque ele é pejorativo demais, era ofensivo, já viveram daquele estigma, mas não querem os seus vindouros. Ficam sempre com aquela coisa de novo na cabeça, vão ter filhos sempre com aqueles problemas na cabeça, não é? É necessário que fosse revisto isso. Então, nada melhor adotarem aquela política que já vem lá de adotando caos, que os negros são pretos naquela categoria. Então, vamos adotar o black, preto. E black power, poder preto. Não querem adotar essa questão do negro, então foi black power. Então espaço você é black. Mas se você for ver quem conhece o inglês, quem é negro que vive, que já andou pelos Brooklyn, quem escuta o hip hop, esses movimentos negros, você vai ver que entre os negros chamam-se de negro, mas não admitem que um branco faça. Não é preciso dizer, maniga, my man, oh maniga, né? Niga é o negro, né? Niga, negro, né? Maniga, oh man, vão sempre, eles chamam entre eles, mas quando alguém, um Eminem da vida, vai lá e chama os irmãos ali de niga, a coisa não fica bem. Entendeste? Mas entre eles ali, meu homem, né, no sentido não homem de sexualidade, mas homem no sentido meu camarada, né, meu amigo, my man, my amiga, meu camarada, meu negro também no sentido também de amizade, de parentesco, de proximidade, de ligação, né, não necessariamente sanguínea, mas de ligação, de amizade, né, políticas de entendimento. Então, my man, this is my man, maniga, tá? Ficam naquilo. Mas enquanto a afirmação social coletiva não se permite que alguém chama os negros americanos de negro, de niggas, tem que ser black. Okay? É uma posição política. Okay? Então, por favor, senhores que ficam ali na internet, ficam nos lugares aí a colocarem, ficar só a inventar, muitas vezes eles têm consciência, porque têm como saberem isso, mas preferem mesmo deturpar a própria cabeça do seu próprio irmão. Não é correto, não façam isso. Já sofremos muito, ainda sofremos muito, mesmo você também que está ali com esse tique, só porque estás ali ter um patrocínio, estás a receber seu dinheiro. Se acha que para onde no mundo não é assim. O mundo muda. Quantos que já estiveram ali de repente o mundo mudou? Depois se arrepende do que andou a falar. Então toma cuidado, seja o mais coerente possível. Vai fazer, que ganhar audiência, vai arranjar outra coisa para inventar. Mas quando tu vai falar das afirmações negras, das afirmações do bem-estar do nosso povo, por favor, tenha muita atenção, muito cuidado com as tuas afirmações. Para não ser já deturpar mais a nossa mente, que é frustrada e perturbada com tantos problemas sociais. Você sabia que as mulheres negras na humanidade são que mais sofrem, são que menos ganham, está na categoria mais da maior desgraça? Porque você imagina só, os negros ganham menos que os brancos e as mulheres ganham menos que os homens. Então, se os negros já ganham menos que os brancos e as mulheres ganham menos que os homens, as mulheres estão como? E elas que são base da sustentação dos lares, é o pilar das famílias, né? É que sustentam os lares, porque dentro dos homens ninguém sabe o que fazem com esse dinheiro. E você imagina só
que como é que é um lado de uma afrodescendente, e você que já não tem tempo nem para pesquisar, nem para olhar, você vem mais, vai acreditando que você fala e você perturba mais a cabeça da pessoa, né? E colocando pontos que estão guardados no seu subconsciente, ativa, que são mentiras para perturbar a pessoa. Pronto. Quando chegamos no Brasil, por causa aí dos brasileiros, por nós, porque eu também tenho uma ligação ali muito próxima, né? Um dia vão saber. Vem também a mesma necessidade. Desde lá, Dom Pedro II deixa de ser república, deixa de ser monarquia, passa a ser as repúblicas, vão lá buscando as suas definições. Mas quando vão começar a atender a buscar as constituições, as revisões das constituições, fundamentalmente, quando chega aqui nos anos 70, 80, na revisão da grande Constituição do país, que precisava afirmar, afinal de contas, quem é o negro brasileiro ou quem é o preto brasileiro, como ficaria essa questão. Porque tem índios, tem mestiços, tem, né? Precisava se entender, tem os brancos, tem pardos, precisava definir isso. Então é uma questão política. Agora, não precisa necessariamente se é A ou B, C, se é PT, não é PT, ou quem quer que seja que tenha colocado essa posição. Mas era necessário que se definisse, afinal de contas, qual será a categoria desse povo. Né? Quem tinha que fazê-lo. E nada melhor do que aqueles que vivem com as massas, evidentemente. São aqueles que vivem com as massas, que vão ter que fazer, que vão ter que definir isso. Hã? Então, junto aos partidos populares, como é o próprio caso do PT, que seja, é que vão, junto, definir isso. Se na categoria de preto ou negro vai entrar os índios, não vão entrar os índios, os pardos não entram, e vão definir. E qual posição? Vai ser pretos ou negros? Os índios disseram, não, nós temos a nossa afirmação, vamos manter como os índios. Então, nós temos que ter no Brasil brancos, índios, negros ou pretos. E define. E politicamente, os brasileiros optaram, né, pela representatividade que estava ali, serem negros. Que no fundo é aquilo que a política que se orienta dentro daquilo das colônias portuguesas. Né? Era menos ofensivo. É o menos ofensivo. Tu seres chamado de preto ou ser chamado de negro. Evidentemente, preto é ofensivo. Porque nas colônias portuguesas usavam esse termo justamente porque de forma pejorativa. Então nunca vou aceitar ser preto. Prefiro ser negro. Optou-se pelo Brasil ser negro. Então, todas as colônias de língua portuguesa, inclusive aí o Brasil, todos optamos em ser negros. Somos todos negros. Agora, não entendo de onde vem essa política nova que está ali, não sei se é bolsonarista, de onde é que vem isso. Buscas uma tendência afirmativa de que somos agora pretos. E não pode, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Primeiro que somos todos humanos, só existe uma raça, que é a raça humana. Não existe raça negra, raça branca, raça amarela. Não existe. Porque só existe a raça humana e acabou. Quem acompanhou, quem vem acompanhando esse meu discurso desde o início do vídeo, evidentemente vai perceber que só existe a raça humana. Portanto, o branco, o amarelo, o vermelho e o preto, já mostramos aqui que é simplesmente uma questão política. Para poder, no tempo da definição. Foi simplesmente isso. Logo, quando começa o processo escravagista, os ingleses usavam ofensivamente a palavra negra, a palavra negro, nas suas colônias, que ninguém aceita ser chamado de negro, preferem ser pretos. Porque o negro, o diga, é ofensivo. E nós das colônias portuguesas preferimos ser chamados de
negros, porque o preto era muito ofensivo. Portanto, eu não entendo como vem agora, nesses últimos tempos, porque não, quem meteu o preto é o PT, quem meteu isso é porque mandaram aí para o Brasil, inventar, não sei o que, temos que trocar isso. Ok, é política. Tudo bem. Porque eu não estou aqui, a pessoa diz, eu não estou aqui preocupado com os partidos, não é isso. É o bem-estar do afrodescendente. Porque nós temos tantos problemas, temos problemas raciais, temos problemas. Porque não adianta, para mim não é questão de ser negro ou ser preto, mas como eu me sinto bem e qual a minha busca. Portanto, eu me sinto bem em ser negro, como eu não tenho certeza no Brasil, estão todo mundo acostumado com a questão a questão ali não é da nomenclatura, o que nos faz bem e a nossa busca. Portanto, está bem na nomenclatura, porém tem problemas sociais que precisam ser combatidos, precisam ser resolvidos. Como essas questões das cotas, como essas questões que a gente vem debatendo, que se vem se debatendo no Brasil, né? de mais oportunidade, de mais possibilidades, né? para esses povos, não é? Com direito à terra, né? E não só por compra, mas por urbanizações. Despovoarem se calhar as favelas para poderem buscar novas urbanizações onde possa ser colocado. Como é o caso que não deu muito bem, não deu muito certo, mas porque não foi correto, que a Cidade de Deus, que foram transferidos, se estavam em lugares difíceis, não é? Então foram todos transferidos para esses lugares. Só que a política não foi boa, porque pegaram muitos lugares, muita gente, muitos sítios, com cada um com a sua índole, com a sua maneira de pensar e distante como estavam, acaba tendo muitos problemas. Mas cada vez também já vai se solucionando naturalmente os seus problemas. Mas de alguma maneira o que se precisa é encontrar caminhos para afirmar a negritude ali, mas não é achar porque é uma política de um, porque é política de outro, vamos ter que combater aquilo. Não, aí é retardado. Da mesma maneira que está se atrasar a discussão, afinal de contas, qual é se Dia da Consciência Negra é válida, se não é válida, se temos que buscar porque não tem a lei de terras, isso não vale, então temos que reconsiderar. Isso é um retrocesso, é uma discussão também vazia, desnecessária, não é? Porque quando se aboliu a escravatura foi naquele acordo com a princesa Isabel, porque tem um valor. E a consciência negra, ou a população negra, tem como consciência na sua história de que o zumbi teve um papel fundamental na sua luta e culminou com a abolição da escravatura lá com a princesa Isabel. Agora, se ela é que proclamou, alguém politicamente tinha que proclamar. Alguém forçou para chegar até aquilo ali. Agora, se a lei de terra é um problema, deixa de ser um problema, é outra discussão econômica, é outra discussão que tem que se ter, mas não pode se anular num trabalho porque queremos debater outras coisas. Há uma série de pessoas buscando correntes que só no fundo só retarda, só atrasa o processo evolutivo, a afirmação daquilo que é a negritude brasileira, né? Ok, tem outros que não foram esquecidos, então tragam. Tem outros que começaram a luta, ok, então vamos começar politicamente desvalorizar uma série de coisas que são série de ganhos é desnecessário, como desvalorizar o feriado do Zumbi do Palmares é desnecessário, como associação, né? Zumbi dos Palmares é desnecessário. Agora, o que estão lá podem estar a brincar com as coisas. Assume uma pessoa que fica contra os próprios negros, assume, né? Mas não é só ele. O que nós vemos nas redes sociais, as pessoas aí deturpar mais a mente das pessoas, a falar em coisas dos próprios negros, contrária à verdade, nós estamos a brincar. E isso é o que nos persegue. Isso é o mal que nos persegue. Basta dar uma coisa na mão, tá aí a falar, fica falando. Ninguém busca ter a índole de dizer aquilo que é mesmo a sua moral, que as suas crenças, ter
a sua autoafirmação e dizer, não, é isso, e não mudo por absolutamente nada. Ok, já sofri tanto, se vou continuar a sofrer mais um ano, mas temos que lutar de forma coerente dessa maneira. Acho que é isto. Esperamos bem que a gente tenha sido objetivo naquilo que a gente tivemos um problema técnico aqui, não? Epa. Epa.